Olá, pecadores assim como eu. Tudo bem com vocês? Vamos aqui a mais um capítulo da leitura do livro Antes que Seja Tarde. Mas antes eu quero pedir desculpa a vocês porque eu passei alguns dias sem fazer leitura. Claro que vocês sabem que não é uma obrigação ler diariamente, né? Porque a gente tem a correria do dia a dia e tal, trabalho, coisas para resolver, e a gente acaba ah, perdendo um pouco do foco, né? Mas, independente da organização ou não, importa que a gente siga lendo esse livro antes que seja tarde, porque é chegada a hora e é necessário que você leia antes que seja tarde. Do autor Pastor Tomás Amaral, injustamente demitido pela liderança da Igreja Adventista do Sétimo Dia por escrever esse livro e assim exercer a sua liberdade de expressão, religiosa. E quanto mais a gente lê esse livro, mais a gente percebe quão injusta foi a demissão do pastor Tomás Amaral e que foi efetivada pelo ex-presidente da Associação Espírito Santense, pastor Luiz Mário, que ironicamente hoje é diretor de liberdade religiosa da divisão sul-americana da Igreja Adventista do Sétimo Dia para toda a América do Sul. É uma ironia muito triste, mas retirando esse fato triste e, vamos dizer assim, sinceramente vergonhoso, retirando essa parte, o importante é a leitura do livro, que é um livro que traz muitas bênçãos e alertas importantes para a nossa geração da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Quero pedir desculpa a vocês que, como eu estava dizendo, nesses últimos dias na correria, eu não pude gravar o vídeo, mas além disso, eu também perdi a voz durante 2 dias. Então eu acredito que não vai estar tão boa a voz como costuma ser, mas vamos lá, vamos ler. O capítulo de hoje é o capítulo 3 e a leitura vai ser assim, gente, por capítulo. Mesmo o capítulo sendo pequenininho, eu vou ler capítulos e se o capítulo for muito pequeno, a gente lê 2 capítulos, aliás, grava 2 capítulos separados para que você tenha o controle na playlist de qual capítulo você quer ler naquele dia, tá certo? Vamos ao capítulo 3. O título é Doenças Autoimunes na Igreja Adventista do Sétimo Dia. O melhor tratamento para uma doença sempre é evitar que ela se desenvolva. Como adventistas, aprendemos e ensinamos amplamente sobre como preservar a saúde por meio do conhecimento e da obediência às leis da saúde. Num mundo onde o pecado abundou, contudo, às vezes nem o estilo de vida mais saudável evitará o surgimento de doenças. Não é raro, afinal, ouvir de pessoas jovens e saudáveis que morreram de câncer, por exemplo, a despeito de seus bons hábitos de vida. Isso se deve, em grande parte, a um fator chamado genética, ou seja, predisposições biológicas que muitas vezes e de maneira injusta têm mais influência em nossa condição do que gostaríamos. Em outras palavras, algumas doenças se manifestam de maneira muito misteriosa. A ciência até explica o que elas causam, mas não consegue identificar o que exatamente as causa. É o caso das doenças autoimunes, que podem provocar desde a perda da qualidade de vida até a morte do paciente. Algumas delas são muito comuns, como o diabetes tipo 1 e o lúpus. Outras, embora não tão comuns, também atingem um grande número de pessoas, como a artrite reumatoide, o vitiligo, a psoríase, a esclerose múltipla, a doença de Crohn, a doença celíaca e etc. Essas doenças são chamadas de autoimunes porque são provocadas pelo próprio sistema imunológico da pessoa. É isso mesmo, o sistema que foi feito para defender o indivíduo o está atacando. E se é o próprio sistema de defesa que está atacando o organismo, quem poderá defendê-lo? Quando falo de doenças autoimunes na Igreja Adventista do Sétimo Dia, me refiro especialmente a uma porção de coisas que foram feitas, escritas, votadas e estabelecidas até com o propósito de protegê-la e defendê-la. Tem havido, porém, uma tal inversão no modo de se conduzir a igreja que, em vez de protegê-la,
Essas coisas a têm deixado vulnerável e sem chance de defesa contra numerosas práticas danosas. Não existe cura para doenças autoimunes. A boa notícia, no entanto, é que elas podem ser tratadas, garantindo condições para que o paciente tenha uma vida longa e totalmente funcional. Mas para se chegar a esse nível, é essencial que se obtenha um diagnóstico preciso, levando a um tratamento adequado o mais cedo possível. Exatamente da mesma forma, a igreja nunca será perfeita nesse mundo. Ela é feita de pessoas, e pessoas são imperfeitas por natureza. Entretanto, assim como os pecadores não podem se esquivar da batalha pela santificação, a igreja não pode deixar de militar para alcançar patamares cada vez mais elevados de experiência espiritual e de serviço. O propósito desse material, desse livro, portanto, é colaborar tanto com o diagnóstico como com o tratamento do precioso paciente de que estamos falando. Vale a pena ressaltar que a igreja não é a doença, por mais que esteja sendo afetada por ela. Os sintomas são indesejáveis e apontam para enfermidades latentes. Porém, assim como não odiamos e nem abandonamos nossos entes queridos quando eles adoecem, também não devemos odiar e deixar a igreja pelas mazelas que ela apresenta. Nosso alvo, assim, é tratar a doença sem prejudicar o paciente. É precisamente nesse ponto que nos vemos diante de uma grande decisão a ser tomada. Precisamos decidir se ignoramos os sintomas e mantemos um status quo enfermo e obsoleto ou se, antes que seja tarde, aceitemos o diagnóstico e iniciamos o tratamento necessário a fim de reabilitar a igreja como uma comunidade espiritual saudável e focada em sua missão evangélica. Status quo, traduzido do latim como o estado das coisas, geralmente usado para se referir às coisas exatamente como elas são, sem mudanças. Esse foi o capítulo 3. E um capítulo tão curtinho, mas já mostra a real intenção do autor ao escrever esse livro. Em minha opinião, um profundo colaborador do ministério da pregação do Evangelho. Em minha opinião, uma pessoa extremamente preocupada com o bem-estar da igreja, assim como você que está ouvindo agora. Assim como eu, nós queremos o bem desta igreja, mas infelizmente, preciso dizer, existe uma boa parcela de corruptos, de pessoas mal intencionadas, que estão à frente da igreja apenas com o intuito de um projeto de poder, de se perpetuar no poder, de dar boa vida a seus familiares, de se manter protegidos financeiramente e, por conta de uma grande parcela dos membros adventistas do sétimo dia na América do Sul, essas pessoas permanecem no poder, permanecem praticando coisas inaceitáveis diante de Deus e inclusive diante do manual da própria igreja. Essas pessoas insistem em fazer o mal, garantindo-se na proteção que os próprios membros têm cedido a elas. Leia, é chegada a hora. Leia antes que seja tarde. Bom, até o próximo capítulo, tá certo? Já vamos para o capítulo 4, fica por aí. Hoje mesmo você já vai ter o capítulo 4 disponível, tá bom? Então até lá!